Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo número 33. Todos acharam? Amém. Antes de lermos os 3 versículos primeiros do capítulo 33, eu pediria aos irmãos que manuseassem rapidamente para o capítulo 32 e percorressem as divisões do capítulo 32 que estão em negrito. 3 divisões, até para que a gente compreenda mais perfeitamente o momento em que se achava Jeremias. O capítulo 32 ele tem como um dos subtítulos Jeremias compra um campo. Em seguida você pode encontrar, pelo menos na minha versão, Jeremias pede esclarecimento a Deus. E por fim, a resposta de Deus. E no capítulo 33, nós começamos com um subtítulo que diz promessas de paz e prosperidade. Você pode ter um pouquinho de diferença, mas o sentido será o mesmo. Diz assim os 3 primeiros versículos, nos quais vamos nos deter brevemente hoje à noite. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda preso no pátio da guarda, e dizia assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. O Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Oremos. Pai Santo, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos nesse momento aqui na tua casa, pelo privilégio de termos a tua palavra aberta, exposta, ao alcance dos nossos olhos, e pedimos a unção do teu Santo Espírito para que ela alcance também o nosso entendimento, não pelo que podemos falar ou pensar, mas pela ação do teu Santo Espírito em nosso ser, em nossas vidas, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Queridos, bem rapidamente para situar a leitura, o profeta Jeremias pregou para o reino de Judá, o reino que remanesceu as 10 tribos e meias de Israel, e ele era um cara que a gente fica conhecedor dele muito mais pelas lamentações do que por outras coisas. Um livro muito extenso, um dos maiores livros em conteúdo da nossa Bíblia. Ele era um cara que foi encarregado por Deus de trazer uma palavra de muita dor, de muito juízo sobre o povo de Israel, ou sobre o reino de Judá. E Jeremias não ficava muito confortável com a mensagem, principalmente com essa mensagem que Deus estava ordenando a ele que levasse já nos finais, ou nos dias finais do reino de Judá. Cidade sitiada, o exército da Babilônia ao redor da cidade, Jeremias preso, porque em meio a tanta dificuldade, a tanta guerra, sofrimento, expectativa de serem tomados e levados cativos, Jeremias no meio do povo, dizendo que não tinha mais jeito. Jeremias passeava no meio do povo e, por ordem de Deus, profetizando que não adiantava mais fazer nada. Vamos ser derrotados, não adianta lutar, vamos ser presos,
aguentou mais e prendeu Jeremias, né? E aí nós encontramos Jeremias preso, né? E sinceramente abatido, porque ele era judeu, ele era gente daquela gente, e ele sabia que naquele momento ele não tinha esperança nem para ele, nem para seus irmãos. E aí, sem mais nem menos, Deus chega para ele e diz para ele comprar um campo, comprar um terreno, né? Se fosse nos tempos de hoje, a gente chegaria perto dele até para oferecer para construir. A construtora da gente poderia ajudar a fazer alguns apartamentos, né? Vender com bom lucro, e a Caixa Econômica financiaria pela Minha Casa Minha Vida, né? Nos tempos de hoje. Naquele tempo, para nada serviria, né? E aí ele questiona Deus e pergunta a Deus por que naquele momento está sendo, né, levado, ou Deus pede que ele faça aquela aquisição, né? E Deus explica para Jeremias que ele daquela forma porque ele estava no controle de tudo, que tanto Judá como a Babilônia estavam nas mãos de Deus. E talvez Jeremias não tenha se apercebido exatamente disso, e Deus volta para ele mais uma vez. Agora já estamos no capítulo 33, e ele diz para Jeremias, no momento de profunda tribulação para Jeremias, eu imagino a situação de Jeremias, preso, encarcerado, vendo seu povo ser destruído, a cidade tomada, e tudo o que ele imaginava de bom para o seu povo sendo lançado por terra pelo exército babilônico. Uma perspectiva de liberdade, né, que por algum tempo o povo judeu teve, estaria terminando em poucos dias, poucas horas, não sei. E aí Deus diz para ele, verso 3: invoca-me, e eu te responderei. Anunciar-te-ei grandes coisas, coisas ocultas, que não sabes ainda. Eu falei em construção e certa feita a gente estava fiscalizando uma obra, inclusive da prefeitura, reforma do mercado central. O Banco do Brasil participou com o financiamento e a gente foi verificar e fazer algumas palestras com os feirantes a respeito das possibilidades que eles teriam de refazer o seu meio de vida, as suas condições de trabalho. E a intenção da gente, através de algumas palestras e seminários levados pelo Senai, SESC e outros órgãos, SEBRAE, que poderiam contribuir para a melhoria do entendimento, da capacitação daquelas pessoas. Mas a gente parecia que estava lançando palavras ao vento, porque os feirantes antigos, os boxes antigos, vocês podem chegar em qualquer mercado hoje que não seja, né, desses renovados aí ultimamente, e vocês vão encontrar quem vende tomate podre na sua banca ao lado, quem vende banana apodrecida, jogada o mais próximo possível da sua banca, né? E a gente tentava mostrar que aquela era uma situação indesejável para eles, não é? Que isso afugentava o cliente e levava o cliente para o supermercado, porque no supermercado tinha um funcionário, essa coisa toda. Mas há uma incrível capacidade daquele povo de perceber que eles estavam inseridos numa situação, me permitam uma palavra, numa porcaria de vida. Criada essa situação por eles mesmos. Mas eles não percebiam. Ao final da feira, o cara estava jogando a água que ele limpou os tomates
e as verduras, lavou e ele jogava no pé, né, do seu banco água suja e qualquer outro tipo de alimento estragado que ele tivesse. Da mesma forma que aquele povo não percebia onde estava metido, o profeta Jeremias pregou para o seu povo durante 40 anos. E o povo simplesmente não se apercebeu do que estava fazendo. Há uma das passagens de Jeremias que Deus compara o povo dele a prostitutas. Porque o maior dos males praticados pelo povo judeu, pelo reino de Judá, foi o pecado de trazer para dentro de casa os deuses dos outros povos, de adorar a outros deuses. E assim como a prostituta se apresenta diante do primeiro que passa e paga e entrega seu corpo, ou seja, se dedica àquela atividade, em seguida o outro que passa, ela também abraça da mesma forma, procurando logicamente alguma coisa, e o próximo ela vai fazer da mesma forma. Assim agia o povo naquela ocasião ou naqueles tempos, abraçando deuses estranhos e mais deuses e outros deuses que aparecessem, que fossem pregados, que fossem levantados, construindo altares e adorando a esses deuses. Chega um momento em que Deus não tem mais a paciência. O profeta Isaías trouxe uma palavra de esperança. Se a gente for passar pelo livro do profeta Isaías, nós vamos ver que há muitas profecias, inclusive messiânicas. Mas quando a gente chega no profeta Jeremias, a gente vai sempre associá-lo com a lamentação pela situação, pelo estado do seu povo. Agora nós encontramos Jeremias literalmente no fundo do poço. Jeremias não estava preocupado com a própria situação. Jeremias estava preocupado com o fim que se daria ao seu povo, aos seus irmãos, aqueles com quem ele convivera a vida inteira. E aí Deus traz um recado para Jeremias, do mesmo jeito que ele traz um recado para nós outros. Porque se você pensou na hora que fiz a comparação, que Deus fez a comparação da prostituição do povo, e não conseguiu fazer uma relação com a nossa situação hoje, então você passou ao largo do problema que a gente poderia compartilhar nessa noite. Porque nós somos um povo prostituído. Nós somos um povo carente da misericórdia de Deus. Mas da mesma forma que o povo judeu, nós somos um povo misturado com povos, com hábitos, com maneira de ser, com atitudes, com gestos, com omissões semelhantes a todos aqueles que não fazem parte daquilo que chamamos povo de Deus. Há uma certa camada daqueles. Aliás, é interessante que a gente perceber que hoje, quando você estiver sentado numa sala de aula, estiver sentado no seu lugar de trabalho, conte quantas pessoas tem ao seu redor. E aí você vai ter certeza, estatisticamente,
que em cada 10 há 4 irmãos seus, aliás, desculpem, há 2 irmãos ou 3 seus irmãos ali com você naquela sala, naquele lugar de trabalho, exceto quando você estiver na igreja, uma possibilidade de ser muito mais do que os 22% que o IBGE detectou no seu último levantamento. Eu me lembro que quando me converti, eu fazia parte de uma turma de 50 alunos. Na faculdade de engenharia, nós tínhamos 50 e talvez até mais, que diuturnamente compartilhávamos os problemas de cálculo, de física, de mecânica e de outras coisas, né? E havia uma pessoa que eu não sei porquê, eu me apegava, me acostei muito a ele. Era um cara que brincava muito, né? Um goleiro de futebol da gente, né? E a gente andava junto, né? Quando a gente saía de uma sala para outra, saía de um bloco daquele, ia lá para o outro lado, e a gente ia conversando. Eu mais 2 ou 3. Formávamos um grupinho, uma panelinha lá, né? Mas o que mais me chamava a atenção dele era a capacidade de contar piadas, né? Quando a gente parava assim, aí Zé, conta outra, né? Legal. Um dia, entusiasmado, convertido, né? Eu chego para o grupo, né? Eu digo que eu agora sou um crente, né? Porque quando a gente se converte, você quer a papeleta de identificação, né? Imediatamente, né? Estendida como uma bandeira, agora de luta. Depois você começa a perceber que a bandeira está um pouco amassada, você leva para casa, vai dar uma engomada, né? Depois você ajeita, ainda tira um ou outro dia, os dias de comemoração, você ainda estende a bandeira, e depois, né? Quando a gente já tem 30 anos de estrada, a bandeira fica mais tempo na gaveta do que anunciada, hasteada. Mas legal, então eu já vim com a bandeira pronta, anunciando. E Zé, não direi o sobrenome, né? Eu também sou crente, né? Então, depois de 2 anos, né, de grande convivência, eu passei a admirar nele, além da capacidade de contar piadas, o fato de ser crente também. Daí por diante nós tivemos bons papos a respeito, né, do que ele criticava na minha igreja de Nazareno na época, e ele lá na igreja do pastor Catão. E foi assim até o final do curso, mais 3 anos. No dia de fazer o culto, né, de formatura, nós lançamos sorte, né, porque ele queria na dele, eu queria na minha, eu ganhei, né? Mas quem pregou foi o pastor Catão, lá na minha igreja. Legal. Eu não consegui percebê-lo como crente em todo aquele momento, em toda aquela trajetória dele de 2 anos comigo, né? E eu ficava, toda vez que a gente vai trabalhar alguma coisa a respeito de como nós nos identificamos com o mundo, eu sempre me lembro de Zé. Ele poderia ser um grande pregador da palavra no seu local de trabalho, mas ele era um grande contador de piadas no seu lugar de trabalho. O tempo passou, né? E quando eu olho para trás, eu vejo que eu não me apercebi, né, exatamente da lição, né? Porque Deus me revelou isso muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Eu tenho o maior apreço por ele, né? Sempre o tratei, né, não mudei o tratamento a partir do dia. Eu chamava ele de sujeitinho imbecil, né? E ainda hoje, quando eu encontro, eu não mudei o tratamento por ele, né? Ser
crescer, né? Ele me chama da mesma forma. Tive até a coragem de ser avalista, foi a única pessoa para quem eu fui avalista, né? Quando terminou a faculdade, ele precisou comprar uma moto, eu tive a coragem de avalizar. Mas hoje, eu olho para trás, assim, eu terminei meus dias de bancário, né? Graças a Deus. E quando eu olho para trás, eles vão perceber em mim um cara que sempre brincou até com coisa séria. Eu virei um Zé. Poderiam me chamar de Mané, mas eu virei um Zé. Porque o jeito com que eu brinco com todos vocês aqui, eu levo para lá, né? E as pessoas até me elogiaram no último dia de trabalho, né? Estão esperando até hoje a despedida. Foi a minha última piada, né? Dizer que ia fazer uma despedida para eles. Não precisa fazer, não precisa, eu vou preparar, né? Vou fazer no Game Station. Vou fazer o quê? Até pensei mesmo, olha, eu vou fazer uma lancheirinha e vou colocar uma Bíblia em cada uma. Pelo menos na saída, eu vou dar mostras do que eu deveria ter feito durante algum tempo. Mas tudo isso eu puxei por conta da prostituição. Por conta, né, de Deus ter chamado o seu povo, né, aos carretéis, como a gente diz lá em Santa Teresinha, pela simples, né, mas maléfica prostituição do seu povo, tornando-se iguais aos outros. Eu não sei em que exatamente, né, você pode estar sujeito à prostituição no seu meio de vida, de trabalho, de família. Eu não sei. Lembrando que a prostituição que nós tratamos não é a prostituição de utilizar o corpo de outro, mas a maneira como nós nos misturamos com esse mundo e nos tornamos iguais. Então, quando eu chego numa sala de aula com os colegas, eu fico olhando para tentar perceber os 22% ou os 20% daqueles que são iguais a mim. Mas aí eu queria dar um conselho para você. Não procure os 20%. Não perca tempo. Tá? Não perca tempo. Faça a sua parte. Estenda a sua bandeira. Mostre que é do povo de Deus. Que você faz parte do povo de Deus. E não espere que o outro, né, diga que é seu irmão. É um conselho que eu dou. Eu deveria ter utilizado esse conselho há mais tempo, mas conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia. Aprendi isso também lá em Santa Teresinha. Gente, para ser bem objetivo, Deus nos dá 3 conselhos para os nossos momentos de dificuldade, de tribulação, nossos momentos de angústia, nossos momentos em que nós não sabemos exatamente que bandeira estamos estendendo a nosso respeito e a respeito daquilo que nós representamos como povo de Deus. Qualquer que seja a situação, Deus está no controle. Ele já havia dito isso para Jeremias. Mas aqui ele volta a frisar: Jeremias, invoca-me. Ele está dizendo para Jeremias, Pedro, Zaida, Renan, Mendonça, André, Roberto, para todos ele está dizendo: qualquer que seja a situação que você esteja passando, qualquer que seja o momento da sua vida, olha, gente, isso é uma ordem.
eu tenho uma extrema dificuldade de oração. Tenho uma extrema dificuldade de orar. Não é uma coisa fácil de resolver. Em público, principalmente. Porque eu sinto que muito daquilo que eu estou dizendo está se perdendo, porque eu estou procurando dizer para que as pessoas escutem. E aquilo não sai efetivamente do coração. Sai muito do entendimento, da capacidade de articular. Então, evito a oração em público. E muito mais em particular, no silêncio do meu quarto. Primeiro porque eu tenho uma dificuldade de me achar merecedor. Do agir de Deus em minha vida. Se você se sente dessa forma, né? De falar em público, de orar em público, ou no silêncio do seu quarto, quando o público não tem, lembre-se que Deus ordena que você ore, que você abra o seu coração, que você diga o que você não pode dizer em público, que você chora, que você chore porque você tem vergonha de chorar em público, que você se derrame, que você se ajoelhe, que você role no chão, que você faça da maneira que você achar a mais natural possível de cumprir aquilo que é uma ordem de Deus. Me chame, me invoque, me peça, dirija a sua voz, o seu pensamento até a minha pessoa. Depois ele diz o seguinte: invoca-me e eu te responderei. Ele está dizendo para você que você pode não acreditar que você merece. Você pode não acreditar que seja possível. Você pode acreditar que não será nunca atendido o que você está pedindo. Mas peça que será dado. Eu vou te responder. Eu não vou lhe deixar na mão. Eu não vou lhe deixar esperando em vão. E aí ele chega no terceiro ponto, que talvez seja a nossa maior dificuldade na relação com Deus. Pelo menos para mim, é quando Deus diz que vai me anunciar coisas grandes e outras. E eu vou pegar só as coisas grandes, porque a gente fica sempre imaginando que Deus vai me dar o bilhete premiado da Mega. Eu já disse aqui na sala de aula, eu faria um estrago grande com esse bilhete. E talvez o tamanho de estrago que eu ameaço fazer é que eu nunca consigo acertar as dezenas. O outro problema, eu também já disse, é porque eu não tenho jogado. E aí fica mais difícil. Gente, da mesma maneira que as pessoas no mercado se cercam de coisas podres e vivem como se estivessem num tapete de veludo, chegam e não sentem mais o cheiro, né? Mas é impressionante, né? A memória é uma coisa, né? Impressionante. Se você chegar todo dia em casa e tiver aquela coisa não cheirosa no canto, tua mente vai gravar o cheiro e daí a pouco você não vai mais se importar com ele, porque já está gravado na mente. É preciso que você passe um longo tempo fora de casa para chegar novamente
solta um cheiro, né? E depois, no segundo dia, soltou menos cheiro. No quarto dia, quinto dia, aroma suave. Passe um mês fora de casa e entre. E aí você vai voltar a sentir, porque a memória já havia deletado. Aquelas pessoas do mercado, elas simplesmente não se importam mais. Porque elas não sentem mais, não percebem mais. Né? Daqui uns dias vai chegar um gerente novo lá na minha agência. Vou estar com ele para algumas visitas, mas ele já me disse: assim que eu chegar aqui, eu tenho que ajeitar tudo que eu estou vendo de errado, porque depois de 2 semanas eu não verei mais, porque vai fazer parte do visual. De tanto fazer igual ao mundo, nós, quando pensamos em coisas grandes do texto, imediatamente nos vem tudo que é grande aos olhos do mundo, porque esses são os nossos olhos. Nós já estamos com os olhos, não é? Já estamos com os olhos afeitos ao que o mundo tem. Somos condicionados a essa palavra, pelo que o mundo estabelece. O nosso prumo, a falar em engenharia, o nosso esquadro está batido pelo esquadro e pelo prumo que o mundo estabeleceu. Então a associação é imediata. É imediata. Quando eu digo, vou te dar coisas grandes, fortuna, casa, carro. Se o texto estivesse sendo pregado hoje na igreja da esquina, da rua principal, eu tenho certeza que era a corrente dos 300, dos 500, dos empresários. E seriam prometidas coisas grandes, porque o texto está dizendo coisas grandes. Eu tenho uma leve impressão que Deus estava dizendo para Jeremias: te aguarda um pouquinho, que você vai ver o trono de Deus. Até agora você só me ouviu. Quando veio a palavra do Senhor, quando veio pelo vento, pelo sonho, ou qualquer forma que Deus se aprove de fazê-lo, Ele pode estar dizendo para Jeremias: te aguarda um pouquinho, que eu vou te dar a visão do que é grande, a eternidade, a presença de Deus, o conviver, o viver com Deus. Mas quando eu leio esse texto, eu fico pensando: já sei que é uma aposentadoria recheada. Quando eu bati os olhos, eu disse: isso é para mim agora na aposentadoria. Eu tenho certeza que eu vou ganhar muito mais do que eu ganhava no meu primeiro dia de aposentado. Davi, que gosta de construir, certamente pensou: ao invés de um prédio de 4 andares, é um de 18. Finalmente vamos passar do teto do 4º andar. Porque esse é o meu jeito de pensar. Porque esse é o jeito do mundo pensar. É o jeito que nós somos condicionados a pensar. Gente, Jeremias pregou 40 anos para que nós não pensássemos assim, com os olhos do mundo. Ele pregou 40 anos para que Judá não se prostituísse. Se bem que Judá já estava prostituído há muito tempo, né? Jeremias foi a pontinha, né? Ou a última gota d'água, ou a última gota de paciência de Deus. Deus estava dando um checkmate. Agora vocês vão passar um bom tempo vendo o que é bom para tosse. Aí depois eu vou reunir o meu povo novamente. Gente,
para encerrar, esperar coisas grandes e ocultas é esperar coisas divinas, maravilhosas, abençoadoras, que nos transformam, que nos faz um cristão melhor, capaz de não ter vergonha de pregar o Evangelho, de estender a bandeira de que é crente, de se mostrar como Deus quer que nos mostremos e não nos adequarmos, nos conformarmos, mas buscarmos a face de Deus e fazer a sua vontade em nossas vidas. Que Deus possa continuar revelando outras coisas grandes e ocultas que eu não fui capaz de adjetivar, de trazer, de transformar em palavras, mas que Ele, no escuro do seu quarto, no momento da sua meditação, daqui a pouco uma oração, quando você fechar os olhos, não se importar com quem está ao redor, que Deus possa soprar no seu ouvido como soprou ao ouvido de Jeremias: o que eu tenho guardado para você, eu vou te dar, mas você precisa orar, que eu te responderei. Amém? Que Deus nos abençoe, continue nos abençoando, apesar de nós mesmos, não é, minha irmã? Pela tua presença, Senhor, nós queremos colocar em tuas mãos, no teu altar, na tua proteção, no teu cuidado, a cada um daqueles que em nossa igreja sofrem de algum mal, estão doentes, estão enfermos, estão em hospitais, estão acamados, oportunidades de te contemplar aqui no teu lugar de adoração. Pai Santo, que o Senhor possa redobrar o ânimo de cada um deles, que eles possam estar certos de que o Senhor está adiante deles, que o Senhor tem em suas mãos os remédios, que o Senhor tem em suas mãos a solução para o problema, para a enfermidade, que o Senhor é o médico dos médicos, que eles possam esperar em Ti, que eles possam Te contemplar na grandeza da Tua santidade, na beleza da Tua santidade, em tudo quanto o Senhor pode operar na vida deles. Pai Santo, que o Senhor possa redobrar as forças daqueles que cuidam dos enfermos, as esposas, os filhos, os pais, enfim, cada um que tem sob seu cuidado pessoas enfermas, que o Senhor possa redobrar as forças, que eles possam se sentir animados pelo teu cuidado, pelo teu agir, pela grandeza de tudo aquilo que tu podes fazer na vida deles, Pai. Pai Santo, que o Senhor possa também estar cuidando da vida dos médicos, que o Senhor possa estar abençoando a vida dos médicos, que os remédios, que os tratamentos, que as terapias venham da tua orientação, da tua inspiração, do teu cuidado, do teu toque, e que essas pessoas possam estar cuidando dos nossos enfermos de acordo com os teus planos para a vida do teu povo, para a vida da tua igreja, pelo nome